Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui da Lobos Investimentos, seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral, assuntos que fazem diferença para o seu dinheiro, para o seu bolso, para o seu dia a dia. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Medeiros, sou economista por formação, assessor de investimentos e aqui do meu lado sempre me ajudando nessa apresentação e também sempre estrelando aqui. Aliás, hoje a gente está na beca aqui, né? É um episódio muito mais do que especial. Muito mais do que especial. Tá, a gente está no estilo aqui. E, aliás, eu queria aproveitar para dar as boas-vindas para você também que está escutando pelo podcast e pelo canal do YouTube. Mas agora eu passo a palavra para essa lenda se apresentar aqui, João Vitor Miranda. Como ele já disse, meu nome é João Vitor Miranda, eu sou graduando em Ciências Contábeis e certificado em Assessoria de Investimentos pela Ancord, que hoje eu não sou de longe a pessoa mais especial nesse podcast, porque a gente tem um convidado incrível. Quando a gente pensou nessa pauta aqui, eu acho que ela é quase que autoexplicativa quando a gente fala que num podcast de finanças a gente vai estar falando com um judeu, especialmente com um rabino e empreendedor. Então acho que não tem pessoa melhor para estar aqui com a gente, mas não sou eu que vou apresentar ele, você mesmo pode se apresentar. Ô pessoal, bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês, falar com os ouvintes da rádio, do podcast de vocês. Fico honrado e feliz e, poxa, na verdade não tenho nada de especial. Eu sou mais um brasileiro batalhando aí nesse nosso país especial e incrível, tentando desenvolver boas soluções, ajudar as pessoas em suas vidas. Eu sou o CEO e fundador de uma health tech chamada Fit Anywhere. A gente está com o nosso aplicativo de saúde, wellness, treinos, em mais de 15 mil endereços residenciais do Brasil, levando saúde para as pessoas dentro das suas casas. Nosso produto também atinge empresas, então a gente atende diversas empresas com as nossas soluções. E é isso, eu tento mesclar um pouquinho o meu lado rabino, eu também sou rabino de uma das sinagogas mais antigas de São Paulo, chamada Ahavat Reim, que fica no Bom Retiro, onde os judeus chegaram aqui em São Paulo e tudo começou. Tão famosa José Paulino, de tantos negócios e que surgiu a comunidade aqui, e vários outros imigrantes também chegaram aqui no Bom Retiro, os italianos, os gregos, agora a gente tem os bolivianos, os coreanos, e o Bom Retiro é um bairro onde todo mundo vive em paz, e é muito aconchegante. Havatrim significa amor companheiro. É uma sinagoga que foi fundada para receber os judeus que estavam fugindo e vindo para o Brasil, que nos recebeu tão bem. E as pessoas precisavam ter algum lugar, um porto seguro. E aí, algumas pessoas especiais fundaram essa sinagoga e hoje eu tenho a missão de estar à frente dela. É legal que outro dia eu descobri que um dos rabinos que foi antes de mim, ele chamava, já faleceu, Rabino David Wald. E ele era um dos grandes amigos do presidente Figueiredo. E era um dos poucos que tinha uma placa especial, inclusive a mesma placa de carro que o presidente Figueiredo. Eu não tenho isso, não tenho esse nível de amizade com o Bolsonaro, também não preciso de placa especial. Na verdade, eu ando de moto elétrica para que a gente tenha um mundo melhor, mas algumas curiosidades aí para vocês. Então é isso, sou eu, casado, pai de 5 filhos, casado com a incrível Bianca, que é minha mulher maravilhosa, dentista, professora de dança israeli também, e eu tenho uma escadinha de filhos que vai dos 14 anos aos 3. Saber um pouco mais da sua história, principalmente para quem está conhecendo pela primeira vez, né? Você que ainda vai falar melhor sobre o seu podcast, sobre o trabalho que você faz, além da parte empresarial. Então, e foi muito legal ouvir essa questão da solidariedade, né, da comunidade, que a gente ainda vai abordar esse assunto mais para frente no episódio. Mas, esquentando os motores aqui, né? Afinal de contas, estamos aqui num podcast, num programa de rádio de finanças, e muita gente que está escutando esse episódio e viu que a gente trouxe ele aqui já pensou, esse povo tem história com finanças, né? Esse povo tem história com casos bem-sucedidos, acaba que, de certa forma, vira até um estereótipo. E eu queria ouvir um pouco de você assim, a respeito da cultura judaica relacionada a esse aspecto, a como que a comunidade lida com isso, e que você explicasse melhor da visão de alguém que realmente
tá nessa realidade de alguém que realmente faz parte da comunidade, essa relação com empreendimentos, com finanças de maneira geral. Pô, legal que você falou que todo mundo tem, às vezes, esse pensamento, né, que todo judeu é rico. É importante esclarecer que não é verdade. A gente tem muitas ONGs de assistência e a verdade é que um judeu se ajuda muito, então um judeu ajuda muito o outro. A gente tem judeus famosos, e aqui no Brasil, eu acho que um grande caso que eu sempre adoro citar é o Sr. Eli Horn, da Cirela, porque além de um grande empreendedor, é um cara que leva em tudo que ele faz a questão da justiça social, da doação. A gente fala em hebraico tzedakah, a justiça. Então, isso para mim é fundamental. Eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que aquele que tem mais dinheiro, que tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro, na verdade ele tem porque ele precisa ajudar aquele que tem menos. E isso é muito importante. Acho que alguns vou citar aqui que acho que talvez quem não conhece, né? O Silvio Santos é judeu e inclusive ele vem de uma linhagem de grandes sábios judeus. Os fundadores da Reserva, o Rony e o Fernando, da marca de roupas, Albert Einstein, Steven Spielberg, a gente tem várias personalidades em Hollywood, tem a Natalie Portman, Jerry Seinfeld. Aqui no Brasil você tem o Luciano Huck, o nariz dele não esconde muito, Luciano Zafir, não é tão bonito quanto eu, mas também é um grande judeu, Gene Wilder, atores aqui muito famosos também, Caco Ciocler, Dan Stulbach, aí a gente volta lá para a terra do tio Sam, Kirk e Michael Douglas, Woody Allen, Mila Kunis, os comediantes Ben Stiller, Adam Sandler. Então tem muita gente nesse mundo que às vezes as pessoas não percebem, mas que são judeus. Eu vou começar falando para vocês que o judaísmo, talvez diferente de algumas outras religiões que eu não sei de onde veio isso, mas o judaísmo ele não tem nada contra o dinheiro. É importante dizer que Abrão, ele começou sem muita coisa e ele ficou milionário. E ele compra a caverna de Macpelá, onde estão enterrados os patriarcas. Então, a gente já tem logo do começo do Velho Testamento o business na veia. O judaísmo não tem nada contra os prazeres mundanos, não tem nada contra ser rico, etc. Não existe essa questão de você se isolar do mundo material para poder se conectar com Deus. Isso não é judaico. Quem criou o mundo? Quem criou os prazeres? Quem criou tudo de bom que tem no mundo, inclusive o dinheiro? Foi Deus. Então, eu acho que essa visão de que você precisa se separar dos prazeres mundanos, nós não temos. Isso não é judaico e talvez isso seja um dos segredos do sucesso do povo judeu. Mas talvez um grande conselho para a gente começar agora que eu queria falar, não seja escravo do dinheiro. Não deixe o dinheiro ditar as suas ações. Não se esqueça de onde você veio. Quem sempre esteve ao seu lado. E eu acho assim, acima de tudo, que tudo vem de Deus. Então, o povo tem sucesso, talvez está na veia, talvez a gente aprendeu a negociar bem desde o tempo de Abrão, mas eu acho que a gente não deixa de lado as nossas convicções, a gente não deixa de lado a justiça social, e isso é muito importante. Muito bom, muito bom. E a gente citou aí inúmeros de judeus que são casos de sucesso nos ramos deles, cada um da sua determinada forma, e com isso cria-se muito o estereótipo do judeu ser um cara bem-sucedido, ser um cara rico, e em certa parte existem estereótipos a respeito da cultura judaica que acredito que sejam verdadeiros, enquanto outros sejam falsos. Como que você vê isso aí? Por exemplo, você vê muitas pessoas responsabilizando o judaísmo por coisas que ele não tem nada a ver, ou pelo contrário disso? Bom, vamos por partes. Existem os estereótipos de como a gente se veste. Então, existe o judeu ortodoxo, existe uma linha que usa o chapéu assim, o cabelo assado, eu tenho a barba, outros não têm barba. Isso não está necessariamente ligado com dinheiro, apesar de que a Cabala, ela diz que a bênção do homem está na barba dele. Por isso que eu não corto minha barba. Eu vou cortar meu sucesso? Eu não vou cortar. Mas, assim, de certa maneira, isso está ligado que o povo judeu foi sempre muito perseguido, a gente se espalhou muito pelo mundo e certos costumes acabaram ficando diferentes, então a vestimenta e certas coisas. E aí, voltando a isso do que você fala, o antissemitismo, infelizmente, não acabou. E mais infelizmente ainda, tem aumentado nos últimos tempos. A verdade é que pós-Holocausto, que foi uma coisa
absurda, como que os judeus foram dizimados, como eles foram mortos, e não foram só judeus, ciganos, negros, homossexuais e vários outros acabaram sendo mortos de forma... Não dá nem para explicar. Isso sim é um genocídio verdadeiro. Acho que políticas à parte, quando se fala muito de genocídio agora, na minha opinião, está se desrespeitando o que é o verdadeiro genocídio. Genocídio é você pegar o cara, colocar numa câmara de gás e matar todo mundo junto. É fazer experimento médico com o ser humano. Então, voltando a isso a gente passou. E aí, talvez por causa de tudo isso que aconteceu, e o mundo, depois de tudo que aconteceu, e mais de 6 milhões de judeus mortos, falou, vamos deixar o judeu de lado. Mas está crescendo ultimamente, e isso é muito complicado. E aí sim, eu trouxe aqui o exemplo, né, política. Então, muito se mistura, e eu acho que, na verdade, isso não tem a ver com o sucesso nos negócios. Tem a ver com o antissemitismo, sim. O antisionismo, na verdade, ele é o antissemitismo escondido. Você pode não concordar com tudo o que acontece com Israel. Quando você tem alguma guerra, a gente pode discutir ambos os lados. Mas esse lance, não, eu sou antisionista. Isso é antissemitismo. Não tem jeito. Se o povo judeu não tem direito de ter sua terra, é um antissemitismo. Eu sou brasileiro, vocês também são. A gente chegou aqui, tinha os índios. Vocês devolveram as casas de vocês para os índios? Não, né? Se um índio bater na sua porta, você vai devolver? Você vai falar não. Você vai mostrar sua escritura, você vai mostrar todos os documentos que comprovem que ela é sua. Israel é a mesma coisa. Podemos discutir algumas coisas? Podemos, mas a gente pode discutir como é que foi feito com os Estados Unidos, com o Brasil, com a Espanha, com Portugal e tudo mais. Aliás, os Estados Unidos começou por judeus que foram expulsos daqui. E eles estavam tentando ir para a Holanda, e aí acabaram não chegando, e aí eles foram para os Estados Unidos. Inclusive, o cemitério acho que mais antigo, pelo menos dos mais antigos, é o hispânico brasileiro, que está cheio de pessoas que vieram do Brasil para lá. Então, eu acho assim, não dá para a gente esquecer que essas críticas elas estão ligadas com o antissemitismo. O povo judeu é um povo que faz muita coisa boa, que se dedica a boas causas. O Waze que vocês usam, a cura de doenças que tem por aí, quantos prêmios Nobel a gente tem, quantas coisas de medicina a gente tem. Ou seja, a gente quer fazer um mundo melhor. Se alguém culpa por alguma coisa, um povo, e generaliza dessa forma, eu só posso dizer que é o antissemitismo. Óbvio, tem algumas questões religiosas também, então a gente ia escutar o judeu, pôs Jesus na cruz e um monte de coisa, mas eu também vou retribuir aqui que quantos judeus não foram perseguidos e mortos por causa disso? Inquisição, tanta coisa aconteceu, até só procurar na história. Mas isso não me faz deixar de ter respeito por ninguém. Já aconteceu, que a gente precisa fazer um mundo melhor agora, daqui para frente. Eu sou judeu, vocês não são, vamos fazer um mundo melhor, vamos ensinar as pessoas a ganhar mais dinheiro, a usar melhor o dinheiro, a fazer melhores coisas com o dinheiro que elas têm. Então, talvez acho que eu respondi, mas acho que está ligado muito com o antissemitismo, sim. E a gente tenta fazer desse mundo um lugar cada vez melhor. Certeza. Esse é um assunto que, diga-se de passagem, dá para falar muita coisa e, infelizmente, algumas partes a gente preferia nem precisar falar, né? Mas... Com certeza. Pois é. Mas eu vi que você, dentre os pontos que você falou da questão do desenvolvimento tecnológico, e me remete muito à questão da educação. E aí me veio na cabeça um ponto importante, né? Aqui no Brasil, a gente tem aquele problema de deficiência em educação básica em vários aspectos. E aí, é claro, falando especificamente do assunto do nosso programa, isso vai para o lado da educação financeira, mas a gente sabe que vai para o ponto social, vai para o ponto mais técnico mesmo. A educação básica ela é falha em vários aspectos. Eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade para fazer faculdade de economia, eu estava com a educação básica muito fraca. Então, aproveitando esse gancho e esse tema, eu queria te perguntar se existe dentro da cultura do judaísmo, do povo judeu, do povo de Israel, não somente alguma orientação melhor nesse sentido, mas eu queria saber se tem algo que a gente, por exemplo, como brasileiro, deveria aprender, poderia se espelhar para ser um povo mais evoluído nesse sentido. Bom, para começar, o povo judeu é conhecido como o povo do livro. Quem não estuda, quem não lê, não tem como se educar. Não tem jeito. Óbvio que a tecnologia ela é boa, a gente está aqui num programa que às vezes as pessoas não gostam muito de lá, elas vão escutar o que a gente está falando. Já é uma coisa positiva.
já ajuda bastante. Mas se você quiser lembrar o que a gente está falando, nada melhor do que você pegar um caderno e anotar certos trechos. Então não tem muito como fugir. O povo judeu, a gente tem o Talmud, que é toda a discussão dos nossos sábios sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Sobre leis financeiras, sobre leis se você prejudicou alguém, sobre casamento, divórcio, justiça social, terras, agronomia, tem 1 milhão de coisas que estão ligadas nisso. Os nossos sábios, eles fazem uma pergunta, depois fazem uma resposta, depois 2 perguntas, depois uma pergunta que derruba as 2 perguntas e uma resposta. Então essa forma de você pensar, você está aquecendo o seu cérebro para poder se educar cada vez melhor. Eu vou trazer um pouco chinês, já que eu sou do Bom Retiro, né? Os coreanos, não, brincadeira, coreano não dá para misturar, mas em chinês os caracteres para a palavra desafio são muito similares aos da palavra oportunidade. Então, a prosperidade, seja ela moderada ou do tipo que você pode comprar um carro novo cada semana, ela é um grande desafio. Saber aquilo que Deus quer que a gente faça com o nosso dinheiro, às vezes pode parecer extremamente difícil. Mas, da mesma forma, esse desafio ele traz consigo uma oportunidade muito grande de prosperidade. Então vamos agora na prática. Ensinamentos sagrados sobre as finanças. Justiça social. Tzedakah. Dá o dízimo. Dá 10% de tudo que você recebe. Se eu trabalho e ganho R$1.000, R$100 não são meus. Eles são de pessoas, eles são destinados a pessoas que precisam. Então, a minha conta eu tenho R$900. 100 não me pertence. E isso é um dos grandes segredos. Talvez uma das poucas, acho que a única citação que tem, que Deus fala para testá-lo, é essa. Dê o dízimo que você vai ter sucesso. Outra coisa, paz no lar. Ganhar dinheiro, achar que você ficou bom demais para tua mulher e trocar a mulher porque agora você acha que você está bom, é péssimo. A bênção do homem está no lar dele. Como você trata a sua esposa, seus filhos, sua família, isso reflete nos seus negócios. Você vai me perguntar, mas tem um cara que não vale nada e ganha? Pode ser, mas aí tem uma coisa também. O que é ser rico? O que é ter dinheiro? É ser escravo do dinheiro? A gente viu agora um cara que estava todo famoso, o DJ, e bateu na mulher. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Será que ele era rico? Para mim, ele era mais pobre do que a pessoa que não tem dinheiro no banco. Mais uma coisa, evitar dívidas. Tentar não contrair dívidas. É muito importante isso. Óbvio, às vezes você vai pegar um empréstimo para fazer alguma coisa boa, tenta diminuir os juros, tenta ver o que você consegue. Você não está conseguindo mais comer, mas assim, não entre em dívidas que virem bola de neve. Acho que tudo isso são segredos milenares que o povo judeu sempre tentou se ajudar e evitar que acontecesse, e isso traz prosperidade em todos os negócios. Estudar, se dedicar, ter justiça social, cuidar do seu lar, da sua família, e por último, sempre acreditar que tudo vem de Deus. Sabe por quê? Às vezes a pessoa acha que a gente está pregando quando está falando isso, mas não é. Quando você sabe que a sua bênção vem dos céus, você não se acha o cara. E aí você tem humildade suficiente para poder viver como uma pessoa rica de verdade. Muito interessante. Cara, ouvir você falando aqui é uma aula. E retomando um pouco sobre o que você disse a respeito de todas as dificuldades que o seu povo passou, então acho que isso é de conhecimento geral, que todo mundo sabe que os judeus foram um povo que foi muito perseguido e que sofreu muito com o passar do tempo. Mas se eu pudesse resumir a cultura, e quem sabe aqui de uma forma até mesmo pretensiosa, seria com resiliência. E foi uma coisa que vocês aprenderam a ter com o tempo. Então, passo a palavra aqui para você. Depois de tantas dificuldades, de tantas coisas que vocês passaram, o que fica dessas experiências? Legal, gostei do que você falou. Bom, em primeiro lugar, é a lei da sobrevivência, né? Quando você está sofrendo, não tem muito jeito, você tem que tentar sobreviver. Você vai... e isso vai te deixando cada vez mais casca grossa. Outra coisa, a fé. A fé as pessoas acham que é uma coisa assim, totalmente cega. Mas não é, a fé precisa de treino. Quanto mais você treinar, mais fé você vai ter. E aí é um povo muito ligado a isso, a gente é muito ligado à Torá, traduzindo como Velho Testamento, e quando você se liga muito a esse livro, você se liga à fé e você não perde a esperança. Mas vamos falar sobre crise e dificuldades, talvez é o que os nossos ouvintes gostam.
o judaísmo vê que tempos difíceis eles podem ser tempos de transformação. Sem minimizar o sofrimento, mas a dificuldade pode ser uma experiência que muda a vida se a gente deixar os nossos olhos abertos para aquilo que realmente importa, que é a verdadeira fonte de felicidade. E aí eu vou trazer aqui um livro chamado de Kohelet em hebraico ou Eclesiastes em português. Ele tem uma das prosas mais refinadas na Bíblia. E ele tem várias frases que passaram a fazer parte do nosso idioma. Então, há um tempo para todas as coisas, a corrida não é para o mais rápido. E talvez a mais famosa, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, Kohelet, o livro, é a primeira vítima da doença que a gente chama de afluência. Em Kohelet você tem tudo. Casas, palácios, cervos, jardins. E, segundo ele próprio, é o homem mais rico da terra. Mas isso não traz felicidade para ele. Porque quem mais tem, mais inútil tudo parece para ele. Então, para muitos, o livro parece meio obscuro. Quem conhece um pouco esse livro vai falar isso. E às vezes até mesmo contraditório. Às vezes parece triste, outras vezes alegre. Ele é capaz de odiar a vida e amar a vida ao mesmo tempo. É uma prosa inconclusiva às vezes. E é difícil dizer o que a obra está falando como um todo. Mas, eu vou explicar. O problema está na tradução da palavra-chave, que é o tema do livro Hevel. A Bíblia do Rei James, ela traduz essa palavra como vaidade. E você tem outras traduções que elas falam sem sentido, vazio, fútil, vão. E, na verdade, nenhuma dessas palavras capta o verdadeiro sentido da palavra. E, como resultado disso, a gente acaba entendendo mal o real significado do livro. Em hebraico, todas as palavras relacionadas com alma, espírito, força da vida, têm a ver com o ato de respirar. O mesmo acontece com essa palavra, Hevel, que significa uma respiração curta, superficial. E essa é a ideia fundamental desse livro que eu estou falando para vocês. A vida é vulnerável, ela é frágil, ela é breve, é uma mera respiração fugaz. E é tudo aquilo que a gente tem. Então, a princípio, o que acontece? Começa com o conhecimento de que a pessoa vai morrer. E aí ela começa a se questionar, do que vale a riqueza? Do que vale o poder? E a sabedoria? E o sucesso? Um dia a gente não vai estar mais aqui. A gente veio nu ao mundo. Dele, a gente vai embora nu também. Nada dura. E tudo que a gente... Todo o sofrimento, tudo é o mesmo destino. Bem ou mal, todo mundo vai morrer. E essa é a grande questão. Então, a princípio, o conhecimento de que a pessoa vai morrer ameaça roubar todo o significado do que está acontecendo nesse livro. Do que vale a riqueza, o poder, etc. Mas chega uma certa altura que ele tem a percepção que a vida muda com isso. Ele pergunta assim, o que aconteceria se a gente não morresse? E se a gente fosse realmente imortal? A gente seria feliz? A gente sentiria felicidade? A gente sentiria entusiasmo nas coisas? A gente teria necessidade de ter filhos e deixar uma marca para o mundo? A gente amaria alguém se a gente não morreria? Se a gente não vai sentir falta de nada? E aí, vamos pensar mais. Um livro que você está lendo e nunca termina é um bom livro? Uma música que não acaba, ela se torna uma música gostosa de escutar? Então, todo o significado está dentro de uma estrutura. O nascimento e a morte, elas são a estrutura que dá sentido à vida. Então, quando isso é compreendido, todo esquema de valores de Kohelet é transformado. E aí se entende que a felicidade está nas pequenas coisas, como no trabalho, como no amor que eu te falei lá no começo, sua família, seu trabalho e tudo mais. Então, de repente, você percebe que durante todo o tempo que você buscava riqueza, posses, você estava o quê? Estava achando substitutos para a vida, em vez de celebrar a sua própria vida. E aí está escrito que aquele que ama o dinheiro jamais terá dinheiro suficiente. E não tem nada melhor para uma pessoa do que ser feliz e fazer o bem enquanto ela está viva. Então, Kohelet, na verdade, não significa achar a vida sem sentido, fútil, ou a vida de vaidade. A gente entende que a vida é curta, a perspectiva da morte, ela pode roubar toda essa felicidade, e aí, como a vida é curta, todo momento é precioso. E esse conhecimento que a maioria de nós só aprende através do sofrimento, de uma crise ou de uma perda. Então, eu não fugi da pergunta de vocês, mas, na verdade, quando a gente trabalha, quando a gente ama, a vida em si,
Essas são as verdadeiras fontes de alegria. O resto é puro enfeite. E a felicidade, ela consiste em ser, não em ter. E as crises, quando elas são bem aproveitadas, elas mostram para a gente a oportunidade para atingir essa felicidade verdadeira. E por último, toda queda é para uma subida maior. Deus criou o mundo, Deus criou a gente. Deus não vai fazer uma dificuldade, alguma coisa ruim para os nossos olhos, simplesmente porque Ele quer nosso mal. É porque a gente está tendo uma oportunidade para crescer mais. Depende de como a gente olha isso. Uma vez um discípulo foi para um grande sábio e ele se queixou para o Rabino e falou: Rabino, tá difícil a minha vida. Sabe o que o Rabino respondeu para eles? Você fala daquilo que você precisa, mas você não diz nada sobre aquilo para o que você é necessário. Então descobre para o que você é necessário, faça o bem, trabalhe, ame os outros, entenda que a vida é curta e deixe sua marca nesse mundo. Você vai vencer as crises que tem pela frente. Escutar isso, inclusive, a gente fica até pensando, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo que parece que é movido à ansiedade, né? E você falou muito dessa questão do momento, de você viver ali cada momento, aí entra até numa coisa um pouco mais filosófica, mas eu fiquei até pensando bastante sobre isso aqui enquanto você estava falando, que é uma coisa que realmente igual, por exemplo, a gente que está aqui falando de finanças. Geralmente, quando a gente vê colegas de profissão da área, o pessoal está sempre vivendo amanhã, está sempre muito louco, assim, o tempo passa e fica meio perdido aí. Eu tenho uma música que eu aprendi com o meu professor na Yeshiva, Escola Rabínica, de preparação rabínica, e a gente canta muito ai, 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 que mexe no coração. Então o judeu gosta muito dessas coisas, mas ele colocava umas palavras que era assim: não existe ontem, nem amanhã, só existe hoje, então para que se preocupar? A gente tem que entender, faz o hoje. Se você está parado lá no ontem, aí sim, eu vou brigar com fulano, beltrano, ciclano, não consigo seguir. Se eu só estou pensando no amanhã, como é que eu quero fazer plano se eu não sei nem o que vai acontecer hoje? Você precisa almoçar hoje. Você vai fazer seu plano de almoço da semana que vem? E a comida de hoje? Talvez você não chegue lá. Então, tem que entender cada passo de cada vez. É óbvio, planejamento é tudo. A gente nas finanças aprendeu isso. A pandemia veio ensinar que às vezes também fazia planejamento de ano, agora vai ter que ser mais curto. Tá tudo certo. Mas se você esqueceu hoje, você não chega no amanhã. Ou chega, né, de uma forma não tão positiva. E essa é a maior dificuldade das pessoas, principalmente da nossa geração hoje em dia. É uma geração que nasce no imediatismo, nasce conectada nas redes sociais, nasce tendo tudo na mão ali e esquece de viver o hoje, esquece de viver as coisas simples, dar valor para a base ali, a família, as coisas que realmente têm importância na nossa vida. E infelizmente tem muita gente aí que vai se preocupar com outras coisas, com seguidores em redes sociais, com diversos outros motivos, e por isso vão viver uma vida que por eles pode ser considerada triste, mas eles mesmo tendo uma base, tendo tudo aí para poder ter uma vida plena. É isso aí. Mas se alguém quiser me seguir nas redes sociais, também pode, tá? Rabino pensa, não tem problema. Mas eu não sou escravo das redes sociais. Acho que esse é o grande ponto. A gente fala no mundo da Cabala, existe o Olam HaSheker, o mundo da mentira. E eu brinco que as redes sociais é o mundo da mentira, porque tá todo mundo sorrindo o tempo inteiro, lindo, maravilhoso, com filtros e cada vez mais filtros e tudo mais. É óbvio, eu não vou ganhar like se eu postar o dia que eu tô, né, feio, acabado, sei lá o quê. Mas a gente tem que entender que não precisa olhar para o outro e achar que ele está sempre bem. Todo mundo tem seu dia bom, seu dia mais difícil, crises, dificuldades, está aí para todo mundo. A forma como você encarar a vida, você vai conseguir sair dela melhor. É o que você falou antes do escravo do dinheiro também e de várias outras coisas, né? E agora, para você que está escutando o nosso programa na rádio, fica o convite para você acompanhar o episódio completo no podcast, não é mesmo, João? E no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube, que o papo continua por lá, a gente ainda tem mais algumas coisas para conversar e, claro, continue ligado na programação da Rádio BCN e a gente se vê e continua essa conversa lá pelo podcast e, é claro, acompanha o nosso programa também a partir de semana que vem, às 1h30 da tarde. Mas, dando sequência aqui, você falou muito da questão de pensar no hoje, de ter o planejamento,
de ter uma certa disciplina, e é uma coisa que eu queria te perguntar. Falando, por exemplo, de finanças no geral, é muito importante que você seja uma pessoa comprometida e disciplinada com o seu futuro, com o seu planejamento, para que você, assim como você falou, não chegue lá na frente e vire escravo do seu dinheiro, para que você tenha liberdade financeira, para que você tenha tranquilidade. E para isso é fundamental ter um plano, ter um comprometimento e ter uma disciplina e seguir isso. E eu queria te perguntar, o que que você pode dizer para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando a gente no YouTube, que é um passo importante para desenvolver esse comprometimento e essa disciplina, no sentido até mesmo cultural, que às vezes a pessoa está se sentindo meio perdida. Na verdade, eu vou um pouco mais longe. O mundo fala muito em liberdade, liberdade de expressão. Eu quero ser quem eu sou, eu quero falar o que eu quero, eu vou gritar, eu vou um monte de coisa. Bom, em primeiro lugar, eu sou super adepto, cada um tem seu livre-arbítrio, tem que se respeitar todo mundo. Se às vezes eu não concordo com alguma coisa, eu torço para um time, você torce para o outro, você vai votar nesse, vai votar naquele, e assim por diante. Você é desse país, você é dessa cor, você é dessa religião. Somos todos criaturas de Deus. Todos fomos feitos por Deus, todos fomos escolhidos por Deus e a gente precisa se respeitar. Mas excesso de liberdade, na minha opinião, é a falta de liberdade. Quando você não tem regra para nada, você não é livre. Você é escravo de você mesmo. Você é escravo dos seus desejos. E você acha que você tem o direito de fazer tudo o que você quiser na hora que você quiser. Então, se eu quiser escutar música e está atrapalhando você no seu apartamento, qual que é o problema? Eu sou livre, você que é chato que está escutando a música. Se eu quiser fazer qualquer coisa no trânsito, é a mesma coisa. E assim por diante. Mas aí, quando pega no teu calo, não é bem assim. Então, o judaísmo, como a gente já nasce com 613 mandamentos, dos quais uma parte é positiva, outra parte é negativa. Então, não faça isso ou cumpra aquilo. E ter esses mandamentos, para muita gente fala, meu, caramba, é muito restritivo. Como que esses caras vivem? Meu, eu acho que eu sou mais livre do que muita gente por aí. Porque eu aprendi o que é limite. Porque eu aprendi a respeitar. E não é porque eu não concordo com alguma coisa só que eu não te respeito. Eu não posso te ofender, eu não posso te xingar, eu não posso te bater, eu não posso te lesar. Mas eu tenho o direito de ter minha opinião. E hoje, aqueles que gritam pela liberdade, liberdade de expressão, liberdade de um monte de coisa, são os que muitas vezes, você vai ver, os que menos respeitam os outros. Então, vamos falar de política, tá super, né? Você tem dois lados, direita e esquerda. O pessoal brinca, bolsominion e coxinha. Eu não estou entrando aqui do que é e do que meu voto, etc. Não é isso. Mas estou falando que os dois lados estão se batendo que nem louco. E aí, se eu quiser votar em um e se eu quiser votar no outro, é meu direito. Se eu tenho o direito de ser judeu, o outro tem direito de ser católico, o outro tem direito da sua escolha sexual, todas essas coisas, por que eu não posso escolher em quem eu voto? E por que a gente precisa se bater por isso? Só que todo mundo grita, a liberdade, tá cerceando a liberdade, tá isso e aquilo. Ué, mas você tá fazendo diferente. Então eu acho que, primeira coisa, quando você tem regras, você tem disciplina, você tem comprometimento. Quando eu entendo o valor da família, eu vou te falar uma coisa, eu chego em casa e eu penso no meu dia a dia, na minha startup, no meu trabalho, fazer o exit. Sabe a conta que eu faço? Quanto eu vou deixar para cada filho meu? Então eu tenho um comprometimento com o que eu quero chegar. Eu tenho uma missão. E eu quero deixar para cada filho meu para que eles façam melhor do que eu. Porque se eu sozinho posso fazer uma coisa boa, imagina 5 que vão fazer melhor do que eu. E é isso que eu penso. Então é a disciplina, é gastar no que deve gastar, é guardar onde deve guardar, ser arrojado onde deve ser. Mas talvez eu desenvolvi aqui um pensamento que não sei se era o que vocês estavam querendo, mas eu acho assim, se você quer ter comprometimento e disciplina com o seu dinheiro, você precisa ter na sua vida. Porque se você não tiver na sua vida, você não vai ter com o resto. Pode ser que você vai conseguir guardar? Pode. Sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai ser tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que na verdade você era o maior pobre. Sabe por quê? Você só tinha dinheiro. E esse é o grande pobre. Então, é muito relativo. Então, o que eu acho? Você tem que ter disciplina, sim, para investir, você tem que estudar bem, você tem que ver com quem você está investindo, qual que é a causa, o que está acontecendo, você tem que estar disposto a destinar parte disso para fazer coisas boas. E eu acho que com isso você consegue ter o que você precisa no comprometimento e disciplina financeira. Então, na vida em geral e para tudo. Então, agora nas Olimpíadas, você quer ser um atleta, precisa de comprometimento e disciplina. Se você for para as Olimpíadas pensando só na farra, você não vai conseguir ganhar medalha.
Não vai dar. Teu foco tá o quê? Tá na farra. Eu sei, a galera tá com a libido à flor da pele, todo mundo que treinou um monte de coisa, bonitão, sei lá o quê. Mas o que você precisa? De foco. Se você tiver foco, você vai conseguir. Depois você aproveita. E assim é em tudo. Dinheiro, na vida, em tudo. Então eu acho que se a gente conseguir manter o comprometimento e disciplina na vida, a gente consegue nos nossos objetivos que compõem a nossa vida como um todo. E sem dúvidas, e a gente que lida assim muito com finanças, muitas pessoas vêm nos procurar, pedir auxílio, ajuda de alguma forma, e isso pra gente é muito claro. Quando a gente percebe que a pessoa, principalmente um conhecido meu, por exemplo, alguém que eu já conheço, como aquela pessoa age no dia a dia, dá muito pra perceber como ela age com as finanças dela. Isso está muito correlacionado. Alguém que é muito desleixado com a vida de uma forma geral, da mesma forma ele vai ser desleixado com as suas finanças e ao contrário, a recíproca também é verdadeira. Com certeza. Mas a gente fazendo a pesquisa para a pauta desse podcast, eu ouvi falar que reza a lenda que se eu colocar um kippah por aí, em qualquer lugar do mundo, eu vou ser ajudado, vai aparecer alguém para me ajudar no que eu tô precisando. E isso volta muito naquela da comunidade, que a gente já falou um pouco. Então, como que você vê isso? A união da comunidade judaica, e tem até alguns pontos polêmicos aí no meio sobre juros e tal, mas eu tenho certeza que você vai querer entrar nesse assunto. Vamos falar, vou começar primeiro com uma piadinha já sem graça entre nós, mas talvez para quem não conhece, tinha uma vez um judeu que ele tinha um amigo não judeu, e o judeu, você falava assim, olha, toda semana a sinagoga ajuda as pessoas que precisam, é só você ir lá, você vai com a sua cara de judeu e você vai ganhar o dinheiro. Aí ele falou, pô, também queria ganhar uma graninha, como é que eu faço? Então vem, põe aqui na cabeça que nem você falou, a gente tem as franjinhas que a gente chama de tzitzit, que fica para fora da camiseta. Ele falou, vai lá. Se alguém te perguntar, você não tem kippah, tzitzit, então fala o seguinte, fala, tá na lavanderia. Então, na hora que o cara que cuida da grana fala, tá na lavanderia. Então, tá bom. Então, foi primeiro um amigo judeu, tava com a kippah, com tzitzit, ganhou dinheiro. Aí foi o outro amigo não judeu. Aí o cara viu, né? Falou, pô, não tá parafernado como, né? Cadê seu kippah? Ah, tá na lavanderia. Cadê seu tzitzit? Tá na lavanderia. Cadê teu Brit Milá? Brit Milá é circuncisão. Ah, tá na lavanderia. Próximo, sai da fila. Mas vamos lá. Eu vou começar sobre os juros, tá bom? Que eu acho que é o que nossa galera curte mais. E outro dia eu até fui provocado disso nas minhas redes sociais. Então, o judeu ele não pode cobrar juros de judeu. Mas eu sei que surge a dúvida, porque o judeu pode cobrar do não judeu. E eu vou explicar. Em primeiro lugar, assim como o judeu pode cobrar juros do não judeu, o não judeu pode cobrar dos juros do judeu. Então, o judeu não pode fazer uma regra para as outras religiões. Então, eu posso fazer uma regra para o povo judeu, quer dizer, eu não, né? Deus, os nossos sábios, etc. Então, a gente segue essas regras. Agora, não dá para fazer todo mundo ter o mesmo tipo de regra. Mas vamos lá, eu vou desenvolver um pouco melhor todo esse assunto. Então, quando você está falando de proibir um roubo, fraude ou coisas semelhantes, a Torá, o Velho Testamento, ele não faz distinção entre o judeu e não judeu. Eu não posso fazer nada disso, nem com o judeu e nem com o não judeu. Mas, ao contrário do roubo e da fraude, não tem nada injusto ou dissimulado cobrar ou pagar juros sobre o empréstimo, uma vez que as duas partes elas estão consentindo conscientemente com essa transação, tá certo? Se eu estou te cobrando tantos por cento para te dar um empréstimo, e você assinou e você está ciente que você vai me pagar isso aqui, eu não estou te roubando, eu não estou te prejudicando, tá certo? Então, você não está fazendo nenhuma... Você não está atrapalhando ninguém da sociedade. Ao contrário. Empréstimos e juros, eles são dois polos da turbina que impulsiona uma economia saudável. Os bancos não estariam de pé se não fosse isso, e nós precisamos dos bancos também. Então, quando os empréstimos eles estão disponíveis, as pessoas no comércio elas podem ter mais lucros. Os construtores podem dispor de dinheiro para construir edifícios maiores. Os empresários eles podem ter novas ideias. Os inovadores trazem novas ideias para o mercado. E as famílias podem viver em casas melhores. É óbvio, planejamento faz todo o dinheiro para os juros não comer você. Mas é bom ter a possibilidade de ter um empréstimo. E isso se traduz em mais mobilidade, em mais emprego, em mais comida, mais roupa, mais tempo de lazer e mais opções como você deseja viver. Então, os sábios judeus eles explicam que a razão pela qual a Torá ela proíbe os juros entre judeu e judeu é simplesmente porque o seu judeu, o companheiro judeu, ele é da sua família.
E não é apropriado que membros da própria família cobrem juros um do outro. Então, a nação judaica ela deve se comportar como uma unidade coesa. E aí vem o que você falou um pouquinho no começo de se ajudar. Então, como um único organismo, cada um preocupado com o benefício do outro, tanto quanto com o seu. Por outro lado, não é prático fazer com que o mundo inteiro se trate como uma família. No seu núcleo familiar, não dá para você fazer todo mundo virar seu núcleo familiar. Não tem como. E especialmente quando eles não têm as mesmas leis que você. Então, se a gente fizesse isso, automaticamente nós e talvez o mundo ficaríamos sem recursos. Mas aí, voltando, então a gente se ajuda bastante. É um povo muito perseguido, como a gente já falou. É um povo que teve que ir para vários lugares, vários países, recomeçar. Teve judeu que tinha que comer joias que tinha, para quando chegasse em outro país, tirá-la fazendo o número 2 e começar a vida. E recomeçar tudo do zero. E existem livros até que falam teses de como, e aí não é nem a parte ortodoxa, né, mas de que os judeus tiveram todo esse lance de resiliência, aprender com a cultura local e começar a desenvolver novas ideias, e como a gente foi para o mundo inteiro, isso abriu muito nossa cabeça. Mas eu não posso deixar de falar também que é sempre a bênção de Deus em tudo. Mas sim, é um povo que se não fosse essa união, a gente não estava vivo até hoje com tantas perseguições. Certeza, com certeza. Aliás, eu não sabia dessa questão que você falou das joias, até fiquei um pouco assustado aqui. E eu tenho certeza que 2 horas de conversa aqui com você sai tanta história sobre a cultura judaica que é praticamente uma aula mesmo para todos nós. Mas, Pedro, aproveitando aqui agora, a gente tem no nosso programa um quadro que a gente sempre faz quando tem convidados, e normalmente esse quadro a gente pede que as pessoas enviem para a gente achismos relacionados a finanças. Só que aí eu e o João tava preparando esse programa, a gente falou, por que não, em vez de pedir às pessoas, pedir o convidado? Afinal de contas, hoje já começou que hoje a gente veio no estilo aqui, então melhor oportunidade para isso não tem. Então, fica à vontade se você quiser trazer para a conversa algum achismo, alguma coisa relacionada a finanças ou investimentos, para a gente bater um papo, não somente para responder, mas para a gente refletir e conversar sobre o assunto. Bom, eu sou CEO e fundador de uma startup. Eu lido com conversas com fundos de investimentos, empresas, às vezes com interesse em M&A e tudo mais. E eu fiquei pensando muita coisa, o mercado está muito aquecido para startup. A gente está vendo fulano recebeu aporte de quantos, 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, tá falando agora virou unicórnio e tudo mais. E às vezes, como empreendedor, muitas vezes low profile, que é o meu caso, tá? A gente tem alguns questionamentos. E existem muitas métricas que eu queria a opinião de vocês. Então vamos lá. Todo mundo fala que no papel aceita tudo. Que um business plan, qualquer coisa você pode colocar no Excel e vai ficar bonita. Mas pessoas e fundos tão inteligentes, tão brilhantes, e de muito sucesso também muitas vezes, batem muito na tecla de um business plan em Excel. E aí a minha pergunta, se número e papel aceita tudo, por que dá tanta importância para um Excel ou para um papel, se quando na verdade, talvez o que mais importa é o empreendedor, a equipe ou o produto que ele tem e aquilo que ele desenvolve. Eu sei que hoje já tem muitos que trazem isso à tona e que já olham isso e eu acho isso muito bom. Então foi mais uma provocada essa pergunta que eu fiz, mas eu ainda acho que a gente se prende demais nisso. Se a gente fosse, sabe, tipo quando tem notas, né? Agora tá nas Olimpíadas que eu falei, então você vai dando nota, o cara de skate, então a altura, a velocidade. Eu ainda acho que a nota de um business plan é muito alta. E quando você entra como um fundo, como smart money, temos que concordar que muita coisa pode acontecer, você vai mudar muita coisa, e talvez esse business plan nem é tão importante. Então, eu queria a opinião de vocês e que todos refletissem sobre isso. Até, como diz, eu não teria como aqui justificar ou passar pano, porque eu penso exatamente parecido. Tanto que quando eu olho para fundos de investimento, eu acho muito interessante fundos que, pelo menos teoricamente, adotam a característica de avaliar equipes, avaliar mesmo ali a pessoa que está à frente, a pessoa que está na área finalística da empresa. E eu acho que é exatamente o que você falou. A questão dos números, os números eles dão uma perspectiva
assim, interessante da saúde financeira da empresa, de como ela está crescendo, de onde ela pode ir, mas você pode ter uma empresa bem sucedida, mal conduzida, que vai quebrar, e você pode ter uma empresa que está indo muito mal nas finanças, no papel, mas que tem uma boa gestão que pode crescer, que pode fazer com que consiga inspirar os colaboradores e esses trazerem resultados para a empresa. Então, eu concordo totalmente com você. Eu acho que é preciso olhar mais para a pessoa, porque afinal de contas, a empresa é só um CNPJ. A empresa é feita de pessoas, né? O nome da empresa mesmo ali é fictício, mas tem pessoas ali. Então a gente precisa olhar quem que tá ali. Uhum. E eu, como um espectador assíduo de Shark Tank Brasil, não sei se você gosta desse programa, mas eu adoro. Programa muito bom. É muito bom. Programa muito legal. A gente vê que... Vão lançar a 6ª temporada aí agora, viu? Ficar de olho. É muito... Estamos esperando. Dica para os ouvintes também. Não, eu gosto, porque eu acho que todos os programas que falam sobre empreendedorismo, uma coisa que é o meu mundo, eu assisto bastante e eu acho muito legal. Acho que é um programa que você vê o empreendedor sendo colocado na parede, tendo que explicar um monte de coisa, e lá até, acho que um elogio que eu vou fazer, eles muitas vezes investem na pessoa mesmo. Eles veem história, eles gostam do empreendedor, então é bacana isso. É justamente isso que eu ia falar, porque muitas vezes chega ali um empreendedor e os números, o Excel ali, a parte teórica tá muito crua, ou às vezes chega aquele cara com as perspectivas mirabolantes, que hoje em dia ele tem uma empresa de 10 mil de capital, mas ano que vem ela vai ter 30 bilhões, e ao mesmo tempo chega alguns caras que são muito pessimistas e com a empresa de 30 bilhões acham que ela vai cair para 20, porque não tem realmente uma perspectiva muito boa da empresa, e lá a gente... É um ambiente totalmente diferenciado de um processo de investimento normal, no qual os investidores realmente podem conversar com quem é o coração da empresa ali, e eu sinto realmente que eles levam isso muito em conta. Quem é a pessoa, qual que é a história dela, o que ela faz para ter chegado ali, qual que é a dedicação que ela vai ter para o negócio, e eu acho que esse tipo de prática realmente deveria ser mais adotada, porque, como o Gabriel parafraseando ele, a empresa é só um CNPJ. Gostei, verdade, concordo 100%. Pessoal, a gente agora devagarzinho vai chegando para o final do programa, mas antes disso, eu queria primeiramente abrir um espaço aqui para o Pedro poder fazer não somente as considerações dele, mas alguma mensagem que você queira deixar para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando a gente, entre vários pontos de reflexão que você colocou aqui ao longo do programa. E é claro também ao final que você convidasse o pessoal para acompanhar as suas redes, seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios. Vamos lá, legal. Bom, em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês que Israel hoje é um dos maiores polos de tecnologia, porque é um país que se preocupa com a educação, como eu falei no começo, isso está ligado com toda essa veia judaica, se preocupa com a saúde, se preocupa com desenvolver tecnologias para a gente viver melhor. Muito dos recursos de Israel são alocados para isso. E por isso que a gente tem o Oasis da vida, por isso que a gente tem empresas com cura, trazendo cura de câncer, por isso que muita coisa boa de remédio, de tecnologia vem de lá. É uma pena que é um cordeirinho cercado de 70 lobos, se você for, porque muita gente critica e não olha no mapa. Se você for olhar no mapa, uma ponta de uma agulha cercado por um monte de países árabes. Com vários, hoje em dia, tem a paz, e às vezes com alguns ou outros, infelizmente, tem que acabar se defendendo. E aí um país tão pequeno, que foi formado há tão pouco tempo, consegue fazer o que faz e se tornar um polo tão importante, imagina o que seria se não se jogasse dinheiro fora com guerras. Por que eu trouxe isso aqui? Porque aí vem minha dica final. A gente está vivendo um momento muito complicado do mundo, com a Covid, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, muitas vidas foram perdidas, infelizmente, e cada vida que se perdeu é como se o mundo tivesse sido abalado. A gente tem que realmente ter respeito por tudo isso. Mas, como eu falei um pouco antes, está todo mundo brigando muito. E se fala muito no judaísmo num conceito chamado Tikkun Olam.
né, consertar o mundo, fazer o mundo um lugar melhor. Como que a gente consegue fazer isso? Então foi o que eu falei aqui, eu trouxe de Israel. Se cada um tiver que se defender do outro, às vezes o seu potencial não é usado nem ao máximo. E quando o seu potencial não é usado ao máximo, você não consegue fazer o melhor para o mundo. Então, se o antissemita está criticando Israel por se defender, ao invés de ajudar a que não tenha que se defender, que tem o direito de ser um país, como todos os outros, como nós no Brasil, você não está se ajudando. Porque o dinheiro que poderia estar curando, às vezes, algum parente seu, tem que virar o Iron Dome, aquele domo de ferro para estourar uma bomba em cima antes de cair numa casa. Então, a gente não usa o nosso potencial total e a mesma coisa acontece na nossa vida, aqui no Brasil, em torno de nós todos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você quer um mundo melhor? Comece com você, depois dentro do seu lar, na sua família, na sua comunidade, depois na sua empresa, depois no seu país e depois no mundo. Não dá para pular etapa. Não existe ontem nem amanhã, só existe hoje. Se você não pensar no hoje, você não chega no amanhã. Se você não começa com você, você não muda o mundo. Você pode gritar, você pode xingar esse candidato, aquele candidato, você pode querer a terceira via, você pode querer a cura, você pode querer o que for. Mas se você não começar por você, se você não olhar para você mesmo, você não muda o mundo. E você não vai conseguir fazer as coisas melhores. E você vai estar muito preocupado em atacar o outro e você não vai mudar nada para você nem para quem você ama. Aprenda a escutar. Não se ache melhor do que ninguém. Se você quer um mundo melhor, comece por você. Quando o povo estiver unido, independente de partido político, de cor, de que quer que seja, a gente vai ter um Brasil melhor e um mundo melhor. Porque os políticos, de maneira geral, eles fazem o que eles fazem porque a gente não está unido. Se a gente estiver unido como povo, mesmo que cada um pense um pouquinho diferente, se a gente não se atacar, a gente vai conseguir forçá-los a serem cada vez melhor. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem um ano aí complicado pela frente e que se a gente puder disseminar isso aí, de amor, respeito, a gente vai ter um desfecho muito melhor. Não sei quem ganha, mas uma coisa eu vou te falar, nós ganharemos, porque eles vão aprender a respeitar a gente. Sobre minhas redes, vamos lá. Eu sou fundador e CEO da Fit Anywhere, está no Instagram, @fitanywhere.br. Eu sou o @Rabino Pessar, Pessar se escreve P de Pedro, E de escola, 2 S de sapo, A, C de casa, H. No LinkedIn eu estou como Pedro Kaufmann. É isso aí, pessoal. Eu fico super feliz. O Facebook eu acabei optando deixando mais fechado aí para coisas mais pessoais, mas o Instagram está aberto, eu compartilho várias coisas do meu dia a dia na empresa. Eu também tenho meu podcast. Nesse momento ele está com o nome da empresa, a gente vai fazer umas mudanças também, mas é Fit Anywhere e Rabino Empreendedor, então se você buscar, você vai achar, mas o Rabino Empreendedor, onde eu trago muito sobre empreendedorismo, eu tenho uma pessoa que fala também de finanças, enfim, bastante coisa sobre saúde, influenciadores. Eu gravei o último episódio com o Lipe, que tem que é o maior participante de reality shows, mas a gente falou também sobre o lado empreendedorismo dele, da marca de roupas que ele lançou. Enfim, é muito bacana, procurem lá, acho que tem bastante conteúdo. Eu fiquei muito feliz, muito feliz de participar desse bate-papo com vocês, de poder estar numa rádio e levar um pouco dos conceitos judaicos, dos ensinamentos judaicos. O povo judeu não é um povo proselitista, a gente acredita que todo mundo foi feito por Deus, e Deus escolheu todo mundo, e cada um tem a sua missão. Então, o que eu falei aqui, você tem que perguntar, quando você está em dificuldade, para que você está aqui? Para que você serve? Quando você achar isso, você vai vencer suas dificuldades. É isso aí. Muito obrigado, estou à disposição de todos, e contem comigo sempre. Que agradece a sua participação, esse papo incrível. Você falou no início do programa da questão da leitura, de que para a gente aprender a gente precisa anotar. Eu acho que eu vou ter que escutar todo esse episódio de novo e sair anotando. Sem dúvidas eu vou fazer isso. Para aprender. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Pedro. E, João, como que o pessoal faz para poder seguir a Lobos Investimentos e a Rádio BCN? Faça as honras do merchan de hoje. Então, a Lobos Investimentos está presente em todas as redes sociais com @InvistaLobos, principalmente no Instagram e o nosso canal do YouTube, que é Lobos Investimentos, e esse programa em alguns dias vai estar disponível lá também. A Rádio BCN você pode encontrar em BCN Rádio Web, notícias no Instagram e BCN Rádio Web no Facebook.
É isso mesmo. E se você está escutando a rádio pelo site radiobcn.com.br, convido você também a fazer o download do aplicativo em todas as lojas aí e acompanhar a gente, o podcast, pelo site da Folha de Barbacena. E a gente vai ficando por aqui. Sexta-feira que vem a gente está de volta em mais uma edição do programa com a transmissão na rádio a partir de 1h30 da tarde. Um grande abraço a todos vocês, um excelente fim de semana para você e sua família. Aproveite, descanse, reflita sobre o episódio de hoje, que lição é o que não falta. E tchau!